No nosso quarto e último episódio da Quarta da Reciclagem, a gente vai falar em como fazer a reciclagem aí dentro da sua casa. Se você ainda não faz nada de reciclagem, nenhuma separação de resíduo, a primeira coisa que você vai começar a fazer é separar o que é reciclável do outro tipo de resíduo, que é o resíduo que vai lá para o aterro sanitário, que vai para a coleta comum, tá? Como que eu faço isso, Carol? A minha sugestão é que você tenha separadinho aí na sua casa. Normalmente a gente coloca isso na lavanderia, na área de serviço, em algum lugar separado, uma caixa, um latão, um saco, onde você vai conseguir destinar o seu resíduo reciclado, tá? Todo mundo da casa tem que saber que se é reciclável, é ali que a gente vai jogar, tá? E aí no seu dia a dia, lá na cozinha, em outras atividades, em outros cômodos da casa, você vai sempre separar aquele resíduo reciclável e vai levar ele lá para esse ponto que é o lugar do reciclável aí na sua casa. Fazendo assim, fica muito mais fácil de você praticar a reciclagem e todo mundo da casa conseguir seguir essa nova regrinha, que é separar o que é reciclável do que não é reciclável. Bom, e aí afinal de contas, a gente precisa entender aqui em Uberlândia e aqui no Brasil, o que realmente é e o que não é reciclável. A gente já falou aqui em alguns outros episódios, mas hoje a gente vai ver item por item para facilitar o seu dia a dia aí na sua casa. Vamos começar falando do papel. Bom, papel ele é muito fácil de ser reciclado. Isso porque a maior parte dos papéis que a gente tem hoje no mercado são 100% ou quase 100% de origem vegetal, feito lá da celulose. E isso ajuda muito no processo de reciclagem ou até mesmo no processo de decomposição desse material. Mas a gente tem sim alguns tipos de papéis que a gente usa no nosso dia a dia e que não podem ser reciclados. Então fica atento. O que pode ser reciclado como papel? Qualquer tipo de papel, papel sulfite, papelão, revista, jornal. Isso, se esses papéis não estiverem contaminados com algum outro tipo de produto, como por exemplo, resinas, tintas, algum material tóxico. E o que não pode ser reciclado como papel? Um exemplo são os adesivos. Os adesivos têm aquela cola que fica grudada no papel e isso faz com que o papel, então, perca a sua reciclabilidade. Fita crepe também é um material que não pode ser reciclado. O papel de foto, aquele papel de foto laminado, ele também não pode ser reciclado. Não só pela parte plástica em si, mas por todos os componentes tóxicos que tem ali para que a foto seja então impressa naquele papel. E claro, né, a gente já falou aqui, papel higiênico usado, ele não deve, não pode, nenhum outro tipo de papel, guardanapo, papel toalha, que esteja contaminado com algum tipo de resíduo que entrou em contato com o ser humano, não pode ser reciclado. Esses devem ser destinados lá para o lixo comum. Plástico. Bom, a gente já falou aqui que todo plástico é reciclável, mas nem todo tipo de plástico tem viabilidade para reciclagem. Alguns plásticos, como o isopor, por exemplo, ficam muito mais caros para a gente reciclar do que para a gente produzir um novo. Então, na maior parte das vezes, os plásticos que são aceitos nas cooperativas de reciclagem são aqueles plásticos mais duros, mais resistentes, que são feitos de um material mais nobre da refinaria do petróleo. Os plásticos da garrafa PET, os plásticos que a gente tem nas embalagens de produto de limpeza, plásticos de brinquedo, plásticos de vidros de remédio. Todos os plásticos duros são bons para reciclagem e têm um alto valor comercial nessa cadeia de reciclagem. Já aqueles plásticos muito molinhos, plásticos menos resistentes, como o plástico da sacolinha do supermercado, o plástico laminado que a gente tem lá no salgadinho que a gente compra e o próprio isopor, são tipos de plásticos que, apesar de terem potencial de reciclabilidade, eles não são reciclados porque não vale a pena economicamente fazer isso. A solução aqui nesse caso é tentar substituir por produtos que não usem essa embalagem. Vidro. Bom, vidro é um material que ele é 100% reciclável e tem uma reciclagem eterna. Não importa quantas vezes esse material volta para a reciclagem, ele não perde em qualidade de produto, como é o caso de alguns tipos de plástico, por exemplo, que tem um ciclo de vida de reciclagem e depois precisam ser descartados.
Mas alguns tipos de vidro, quando estão misturados com alguma outra substância, não podem passar pelo processo de reciclagem. O que pode ser reciclado? Todos os vidros que a gente tem nos nossos utensílios domésticos, copos, pratos, vidro de perfume ou vidro de remédio também podem ser reciclados. Nosso cuidado aqui tem que ser de lavar esses vidros para retirar o excesso daquele componente que estava ali, principalmente se esse vidro for um vidro que tinha ali dentro remédio. Sempre fazer a higienização da embalagem é muito importante, ou para manter a reciclabilidade do produto, ou para proteger o resto da cadeia. O vidro que não pode ser reciclado. Nenhum desses materiais, utensílios que a gente usa em casa, que tem composição de porcelana ou de cerâmica. Eles não podem ser reciclados como vidro. Isso tem uma outra destinação. Os vidros que a gente tem nos óculos também não podem ser reciclados, porque eles têm também outros componentes. E uma outra coisa que não pode ser reciclado como vidro é o espelho. O espelho também tem componentes tóxicos ali para formar, faz o espelhamento da nossa imagem, e isso não pode ser reciclado. Metal. Bom, metal é um ótimo material para ser reciclado, e aqui no Brasil a gente tem uma alta taxa de reciclagem de alumínio. Há muitos anos o Brasil é campeão nesse tipo de reciclagem. E a gente também consome muitos produtos que geram os resíduos de base metálica. Um exemplo disso são as latinhas de bebidas, refrigerantes, sucos, bebidas alcoólicas. A gente tem também os famosos enlatados, são alimentos que vêm então em latas de alumínio ou de outro tipo de metal e que também podem e devem ser destinados lá para coleta seletiva. E alguns outros metais, como prego, arame, esses metais que a gente costuma usar como suporte, né, em alguma estrutura da nossa casa e que também podem ser destinados lá para coleta seletiva. Bom, e o que não pode ser descartado lá como metal na coleta seletiva? A lata de tinta é o melhor exemplo disso. Apesar dela ter uma composição metálica, ela tem também ali dentro um conteúdo que é um conteúdo tóxico. A tinta acaba inviabilizando a reciclagem dessa lata. Então ela não pode ser reciclada como metal, a não ser que ela passe lá por uma retirada completa desse resto de tinta que fica ali, o que é muito difícil de acontecer. Então normalmente esses materiais não são reciclados aqui no Brasil. Um outro exemplo é a esponja de aço, aquela que a gente usa lá na cozinha e que também não pode ser reciclada como metal. Então, a esponja de aço que você usa aí na sua cozinha, ela não é reciclada e ela vai para o aterro sanitário. Tem solução para isso, é não usar esponja e usar outros materiais, usar outros componentes que são menos tóxicos para o ambiente, como por exemplo a bucha vegetal. E claro, né, as pilhas e baterias, apesar de também conter componentes metálicos, não podem ser descartados no lixo reciclável, porque elas não são recicladas da forma simples como a gente conhece. Esses materiais eles precisam passar por um processo de reciclagem diferente lá na fábrica que os produz, e é bem diferente da reciclagem que a gente tem do metal. E para finalizar, a gente tem os orgânicos. Todo orgânico é reciclável, é compostável. A gente pode e deve começar a fazer a compostagem dos nossos resíduos orgânicos. Eu já comentei aqui com vocês que cerca de 50% de tudo que você produz por dia aí na sua casa tem essa origem, tem essa composição orgânica. Então, cerca de 50% de todo o resíduo sólido de uma cidade é resíduo orgânico. Compostar o seu resíduo aí na sua casa é muito fácil. Ou você pode construir uma composteira, que tem vários tutoriais aqui no YouTube para isso, ou você pode comprar uma composteira pronta e separar os seus resíduos orgânicos, colocando nessa composteira e tendo um pouquinho de paciência, em alguns meses você vai ter um adubo de alta qualidade para poder colocar aí nas suas plantinhas. Você, além de tratar o seu resíduo em casa, ainda vai ter uma vantagem de começar um novo hábito muito saudável, que é o de cultivar uma hortinha com produtos orgânicos. E se você ainda ficou com alguma dúvida sobre reciclagem, não tem problema. Deixa a sua dúvida aqui nos comentários ou me manda uma mensagem que eu vou respondendo as dúvidas de vocês à medida que forem aparecendo. O importante é tentar fazer reciclagem, contar para todo mundo o que você tem feito e não ficar com dúvida em relação a isso.
Mas é claro que a reciclagem não é a única solução para o nosso problema no mundo. A gente tem, na verdade, que começar a pensar em não produzir resíduo e não o que fazer com o resíduo que a gente produz. Isso vai ser tema dos nossos próximos meses. A gente vai discutir um pouquinho sobre consumo consciente, sobre novos modelos de produção e se é mesmo tão difícil assim ter uma vida um pouquinho mais eco. Até lá!